Jameson. E eu me chamo Milena Oliveira e nós somos estudantes do curso técnico de edificações no Instituto Federal Campos Salgueiro. E hoje nós vamos apresentar um trabalho referente à matéria de desenho estrutural. E essa apresentação é sobre os métodos construtivos e o sistema estrutural da Ponte Presidente Costa e Silva, mais conhecida como a Ponte Rio-Niterói. E essa ponte passa sobre a Baía de Guanabara e conecta as duas metrópoles, Rio de Janeiro e Niterói, e demorou pouco menos de 6 anos para ser construída e foi entregue em 1974, e hoje deve ter 46 anos, se não me engano. Ela tem uma extensão de 13,29 quilômetros e o seu maior pilar tem cerca de 72 metros de altura e começa a partir da superfície da baía. A ponte ela foi uma homenagem ao presidente Arthur Costa da Silva, que era o presidente atual durante o período da obra. Ela era considerada a maior do hemisfério sul em concreto protendido e a segunda maior da América Latina, e no seu tempo considerada como o maior vão em linha reta do mundo. Vamos passar para vocês um pouco das informações técnicas da obra. E como uma boa obra sempre começa de baixo para cima, eu vou iniciar falando sobre os processos, os materiais, o sistema estrutural da infraestrutura dessa ponte. E para quem sempre quis saber como é feita a fundação, lá vai. Essa ponte, ela teve 3 tipos de fundação diferentes. Uma para a área terrestre, onde só tinha terra. Uma para a área rasa da baía, onde tinha um tipo de terreno diferente. E uma para a parte profunda da baía, que é onde ficava aquele pilar de 72 metros que eu falei no início. E agora eu vou explicar como foi feita cada uma dessas fundações. Vou começar pela menos complicada. E os métodos construtivos dela foram padrão. Foi com o uso de estacas pré-moldadas de concreto armado, cravadas no solo, com o auxílio de um bate-estaca. O bate-estaca é esse equipamento que está mostrando para vocês, a primeira imagem. E provavelmente para cada pilar desse que mostra, que é o pilar que vai subir na mesma estrutura, embaixo tem 10 estacas cravadas e em cima foi colocado um bloco de concreto maciço, que é o encoroamento. Já nas partes de pequenas profundidades, foram utilizadas também estacas cravadas, mas nesse caso eram estacas metálicas concretadas, e logo depois na superfície o coroamento, com aquele mesmo bloco de cimento maciço de aproximadamente 2 metros de altura e 6 toneladas de peso. Essa parte que eu tô falando, essa parte tá mostrando a segunda imagem para vocês, que tá circulada, que é a partezinha aí da beiradinha da baía, com água e sem água. E a parte com maior profundidade foi a que deu um pouquinho mais de trabalho. Foi necessário técnicas mais avançadas, inclusive bem avançadas para aquele tempo. E tudo começa com o uso de ilhas flutuantes, que seria uma plataforma que levaria os equipamentos e os pré-moldados para os lugares de maior profundidade. Então, eles levaram as perfuratrizes e os guindastes para a perfuração, que foi feita dentro de um tubo metálico para proteção contra a água. Então, eles usaram um tubo até chegar no terreno dessa profundidade e colocaram a perfuratriz para furar, até chegar num terreno que conseguisse resistir toda a estrutura da obra da ponte. E depois, nesse buraco, foi adicionada uma armação metálica concretada do subsolo oceânico até a superfície, e tudo dentro de um tubo. Por fim, é colocado o bloco maciço de concreto por cima de cerca de 10 dessas estacas de concreto armado. E esse retângulo, que seria esse coroamento em cima dessas 10 estacas, é o início da nossa mesoestrutura da ponte. Sobre esta base que eram colocados os pilares, posicionados em pares para segurar as pichas da ponte. Nos 9 quilômetros sobre o mar, foram utilizados 103 conjuntos de sustentação, formados por tubulações, base de concreto e pilares. A mesoestrutura da ponte ela era formada por pilares e travessas, que são peças ou trilhos colocados transversalmente. Em terra, foram construídos os pilares e as travessas com formas preparadas no local,
e no mar, utilizou-se o processo chamado de formas deslizantes, em que formas metálicas deslocavam-se à medida que o pilar ia sendo concretado. No elevado da Avenida Rio de Janeiro e nas rampas das duas cidades, foram utilizadas vigas pré-moldadas, de concreto protendido, chamado de longarinas, que se apoiavam nas travessas dos pilares. Na parte marítima, utilizavam-se as aduelas, nos trechos correntes e a estrutura metálica no vão central, como é possível observar na segunda imagem. Parte da estrutura era composta pelo concreto protendido, por aduelas ligadas por cabos de aço e resina epóxi. A superestrutura da ponte ela era composta pelo tabuleiro e pelas pistas de rolamento. O tabuleiro é o nome dado ao pavimento de uma ponte, ou seja, a sua estrutura que suporta as cargas da circulação e as transmite aos apoios laterais ou a elementos de suspensão. As aduelas de apoio são ligadas às aduelas correntes por meio de cabos de proteção. A superestrutura ela é constituída por 7 seções, de 30 metros até 300 metros. Todas foram içadas por macacos hidráulicos até o topo dos seus correspondentes pilares. Com o uso de guindastes que se apoiavam na base dos pilares, eram erguidas as estruturas pré-moldadas, que formavam as duas pistas da ponte. Essas peças, chamadas de aduelas, eram de concreto e tinham entre 5 de comprimento e 110 toneladas. Eram encaixadas uma nas outras. E agora, nós vamos falar algumas curiosidades sobre essa grande obra. A primeira é que ela é uma das grandes obras que tem o maior vão livre da América, considerado hoje o maior vão livre da América. E ela é quase toda feita de pré-moldados, que era uma técnica nova para aquele tempo e que ainda hoje é uma técnica nova, inclusive. Até 2004, eram perceptíveis oscilações de mais ou menos 60 centímetros. Entretanto, foram adotados 32 atenuadores dinâmicos sincronizados para que essas percepções de oscilações fossem diminuídas. Para se ter noção de como essa obra foi importante naquele tempo, até a Rainha Elizabeth contribuiu com dinheiro, porém ela impôs umas coisinhas. A primeira é que toda a estrutura de aço que fosse colocada em cima, a estrutura do vão livre no caso, deveria ter sido comprada lá. Então basicamente o dinheiro que saiu dela entrou de volta. O custo da obra foi entre 400 milhões de dólares na época. E se essa obra fosse refeita novamente, atualmente, ela teria um custo de quase 5 bilhões de dólares. É isso, gente. E essa foi a nossa apresentação sobre a grandiosa ponte Rio-Niterói. E já que você já assistiu até aqui, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e comentar. Hashtag dá 10 pra eles.